Eu tava conversando com meus alunos, há uns dias atrás, há um tempinho atrás, sobre criação de imaginários. Seguinte, por quê? Eu dou aula de teatro, né? Eu fui com meus alunos ver um espetáculo, ver uma peça, e daí depois fui conversar com eles, né? A gente foi convidado pra assistir e tudo mais, eu falei, mano, quero levar. Beleza, depois a gente voltou, né? Encontrei com eles na próxima aula e tudo mais, a gente foi conversar um pouquinho sobre o que a gente achou da peça, o que eles acharam. Eles falaram que gostaram muito, né? Acharam os atores, as atrizes muito bons, tudo muito legal, não sei o que, não sei o que lá. Era uma peça de comédia, né? Acharam muito engraçado, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Aí eu perguntei sobre algumas questões, né? Da história. Quais eram os imaginários que aquela peça trazia pra gente, o que aquela peça fazia a gente imaginar. Por quê? Porque aquele espetáculo em questão, eu achei ele bem estereotipado, bem zoado, assim, com umas questões reforçando estereótipos, né? E daí, eu voltei pra casa, né, depois de um tempo, e me deparei com este filme. No Japão do século XVII, dois padres jesuítas enfrentarão a provação mais difícil de suas vidas ao tentarem ajudar os cristãos oprimidos do país. Mano, seguinte, eu fui ver o filme também, né? Eu não vou falar mal do filme, sem ter assistido ele, certo? Muito louco, assim, muito louco. É uma história real, né? Depois fui pesquisar também e tudo mais. Houve sim um momento aí no século XVI, que, 16, 17, né? Que os cristãos, eles sofreram, né? Foram oprimidos e tudo mais no Japão, né? O filme mostra bem, assim, cenas de tortura, uns bagulho bem pesado, assim, né? Que os cristãos sofreram no Japão e tudo mais, que isso aconteceu realmente. Só que, pensando em criação de imaginário, é muito louco, né? Porque o cristianismo é uma religião da Europa. E se baseia no quê? É a conversão, assim, né? É salvar as pessoas, né? E isso foi a justificativa da Europa para querer dominar o mundo nessa época aí do século XVI, século XVII. O que a Europa também fazia? O que os cristãos, né, faziam no século XVI e XVII? Mano, saíram pelo mundo aí querendo dominar geral, matar geral, escravizar geral, fazer, mano, o caralho a quatro aí no mundo. Que eles tinham a salvação, que eles iam salvar todo mundo. E esse era o pressuposto, né, da cristandade aí da época, né? O que eles fizeram aqui na América Latina, na América do Norte, né? Fizeram na África, enfim. Daí chegaram no Japão, e tomaram um sacode, né? Assim, a história foi o contrário. Eles então chegaram, né, com esse pressuposto de salvar as almas japonesas, né, que os japoneses estavam vivendo errado. Chegaram lá pra converter a rapaziada toda. E, na verdade, o que aconteceu? Levaram um cacete, né? Inicialmente não, inicialmente os japoneses, como os africanos, como os indígenas, eles, mano, caralho, mais uma cultura, mais um bagulho, que da hora, vamos conhecer. O Japão tava vendo um bagulho de guerra, né? Então, o que os cristãos levaram, né? Que ajudou muito os cristãos a entrarem e serem aceitos no Japão. As armas, né? Arma de fogo, quem levou as armas de fogo pro Japão foram os cristãos. Portugal, né? Precisa mais precisamente, se não me engano. O Japão tava vendo um momento de guerra, de muitas guerras e tudo mais, tudo mais. Então aí chegou uma rapaziada com arma de fogo pra ajudar na guerra, os japoneses falaram, mano, você é doido, entra aí. Só que daí depois, né, os japoneses começaram a perceber que era um pensamento colonizatório, tava? Era um pensamento que ia fazer o quê? Ia destruir uma cultura pra impor a outra. E daí os japoneses falaram o quê? Mano, aqui não, tá ligado? Aqui, agora vocês vão levar um sacode. E daí, mano, começou a perseguição, ficou proibido ser cristão, os caras, mano, torturou cristão, matou cristão, fez a porra toda com os cristãos. Muito triste, muito zoado, obviamente, né? O bagulho não é legal. Mas saber que, tipo, se não fosse isso, seria o contrário. Hoje em dia, por exemplo, assim, aqui no território brasileiro, a quantidade de pessoas que acreditam nos deuses, né, pensando em religião, em cultura, dos povos indígenas, é muito inferior à quantidade de pessoas que existem no Brasil, né? E também na África, no continente africano como um todo, a quantidade de pessoas que creem nas crenças africanas é 28, 30% da população africana, né? A população do continente inteiro. E 45% dos africanos de um continente inteiro são cristãos, pensar em criação de imaginário, né? Qual história quer contar? Né? Uma perseguição contra os cristãos. É muito triste, né? Que houve e tudo mais, né? Uma época muito triste para os cristãos naquele momento. Os cristãos que foram pro Japão, né? Porque os cristãos, os jesuítas que foram pra África, que vieram pra América, mano, os caras ficaram felizão, né? Foi o oposto. Né? Tudo que eles sofreram com os japoneses, eles também faziam, né? Com os povos daqui, enfim. Então é isso, né? Pensar esse lugar de criação de imaginário, né? Qual que é o imaginário que eu quero contar? Qual que é o imaginário que eu quero criar? Quais são as histórias que eu quero contar? Posso de refletir sobre um imaginário que existe, uma história que é contada e contar uma história a partir de outro lugar, né? Acho que nenhuma história ela é sem um propósito, né? Todo mundo conta um porquê da vida de acordo com um propósito. É isso, queria saber de vocês aí, se vocês também já pensaram sobre isso, sobre criação de imaginários. Se você já pensou se o seu imaginário, se o que você pensa, é realmente pensado por você inicialmente ou é construído, né? Acho que tudo que a gente pensa é construído. Quero saber de vocês aí. O que vocês acham disso tudo?